Cecília vive um relacionamento abusivo até seu namorado morrer. Ele lhe deixa uma fortuna de herança, mas ela desconfia que a suspeita morte foi forjada. Cecília começa a ser perseguida por alguém que não é possível enxergar. As duas últimas incursões de um dos maiores monstros da Universal Pictures pela tela grande contaram com astros de renome, ao menos na época, como protagonistas Chevy Chase e Kevin Bacon. Ou seja, o fato do primeiro nome do elenco deste novo O Homem Invisível ser o de Elizabeth Moss, ou seja, o de uma mulher e não o de um representante masculino, pode causar alguma estranheza a princípio, logo se revela um ponto a favor da produção. Afinal, aqui, o tal homem do título é de fato invisível. E por isso não precisa de nenhum ator conhecido para interpretá-lo. Até existe um ator escalado para esse malfadado personagem, Oliver Jackson Cohen, visto na série A Maldição da Residência Hill, 2018, e no religioso O que de Verdade Importa, 2017. Mas desse, o que se presencia são apenas alguns relances no começo da trama e alguma que outra participação pontual. Pode parecer pouca coisa, mas tal grau de comprometimento do realizador, Leigh Whannell, de Sobrenatural, A Origem, 2015, é um bom indício de até onde ele se demonstra disposto a ir em sua versão deste assumido conto de horror. Tal posicionamento, portanto, se revela fundamental, pois se está diante de uma história que deve causar calafrios e não fazer do protagonista um herói inesperado, como tentaram John Carpenter e Paul Verhoeven nos longas acima citados. Aqui, Adrian Griffin, Jackson Cohen, é o vilão, e não há dúvidas a esse respeito. Logo nos primeiros minutos da trama, acompanhamos Cecília Cass, Moss, se esgueirando em uma complicada operação no meio da noite para fugir da verdadeira fortaleza onde os dois moravam. O casal vendia felicidade para quem os via de fora, mas passava por uma existência de terror constante no dia a dia. Um relacionamento tóxico, do qual ela não conseguia se livrar pelas vias normais e que ele insistia em perpetuar com ameaças e demonstrações de agressividade. Uma vez refugiada na casa de amigos, ela insiste em manter uma vigilância constante, preocupada com novos ataques ou mesmo com a aparição inesperada do ex-companheiro à sua porta. O trauma, como se percebe, é forte. Há um elemento, no entanto, que merece ser ressaltado. Adrian é um gênio. Como poderia ser diferente? Do ramo óptico, que passou a vida atrás de uma tecnologia que pudesse tornar uma pessoa, na falta de melhor expressão, invisível. Não se trata de uma fórmula mágica que, ao ser ingerida, faz com que o cidadão desapareça. Com um pé voltado ao realismo, o que se vê aqui é uma malha especial que possa criar a ilusão da invisibilidade por refletir toda a luz que sob ela incida. É o que ele precisa, portanto, para não apenas forjar a própria morte, mas também partir para uma nova forma de tortura psicológica com a ex-mulher. Ele facilmente a encontra e está ali, no mesmo ambiente que ela e os outros. A dúvida quanto a isso não demora a ser dissipada, e seu objetivo é fazer com que pague por ter lhe abandonado. Ou seja, não busca reconquistá-la. Quer, sim, fazê-la sofrer, e não apenas ela, mas também todos aqueles que a ajudaram. Na maior parte do tempo, portanto, Cecília Cass está sozinha em cena. Ele demora a se manifestar na frente dos demais, pois faz parte do seu plano fazê-la soar como louca. E esta é a oportunidade perfeita para Elizabeth Moss mostrar o seu talento dramático. Ela não apenas enfrenta o desconhecido num misto de fuga e confrontamento, mas ao mesmo tempo precisa desenvolver artimanhas para neutralizá-lo. É certamente perturbador observar uma mulher indefesa sendo agredida gratuitamente entre tapas, puxões pelo cabelo e até mesmo sendo atirada na parede. Mas a força dessas imagens se mostra fundamental para se apropriar de uma discussão que, infelizmente, está longe de desaparecer. A violência familiar,
aquela que se dá dentro de casa, justamente entre aqueles que deveriam pregar o oposto. Com esse debate, O Homem Invisível, versão 2020, se mostra mais relevante do que um mero entretenimento passageiro. O produtor Jason Blum, indicado 3 vezes ao Oscar, entre elas por outro projeto que demonstrava alcance similar, Corra, 2018. Foge com propriedade da tentativa de oferecer um novo começo ao tão anunciado Monsterverse, como o recente A Múmia, 2017, tanto tentou, mas naufragou, e entrega um filme enxuto, sem ligações óbvias com os demais colegas monstruosos, mas eficiente em estabelecer diretrizes para uma realidade mais perturbadora, aquela criada pelos próprios seres humanos. A violência sem disfarces e exageros narrativos que fazem parte do jogo. O desfecho, por exemplo, chega a provocar embaraço de tão rocambolesco, mas ao ser carregado por uma atriz com plena consciência do que dela se espera e por um cineasta disposto a fazer um bom trabalho. Cecília, C. Cass, planeja sua fuga da mansão de seu namorado abusivo, Adrian Griffin, um rico cientista especializado em óptica, e o faz drogando-o com diazepam e correndo para a mata próxima para encontrar sua irmã Emily. Adrian acorda antes do planejado e chega a alcançar Cecília, mas ela ainda foge. 2 semanas depois, uma ainda traumatizada Cecília, que se esconde na casa de seu amigo de infância policial, James Lanier, recebe do irmão de Adrian, o advogado Tom Griffin, a notícia que seu ex se matou e o testamento deixava 5 milhões de dólares. Para ela, na condição de Cecília não ser considerada mental ou fisicamente incapaz. Porém, acontecimentos que se sucedem deixam Cecília com a ideia de que o ex ainda está vivo e a perseguindo, tendo encontrado uma forma de ficar invisível. O filme, lançado em fevereiro de 2020, conta a história de Cecília Cass, Elizabeth Moss, uma mulher atormentada pelo marido abusivo Adrian Oliver Jackson Cohen, um rico cientista especializado na área da óptica. Esgotada, Cecília decide então fugir da mansão de Adrian, escapando com a ajuda da irmã, Emily Harriet Dyer. 2 semanas após a fuga, Cecília, que passa a morar casa de seu amigo James Aldis Hodge, recebe do irmão de Adrian a notícia de que o cientista havia morrido após uma tentativa de suicídio e deixou em seu testamento o valor de 5 milhões no nome da ex-esposa. Cecília então vê sua vida mudada e onde antes havia medo pela possibilidade de ver Adrian, passou a existir alívio e um sentimento de recomeço. Porém, após alguns dias passados na casa de James, Cecília começa a presenciar estranhos e assustadores acontecimentos, o que a leva a crer que Adrian havia conseguido alcançar uma forma de atormentá-la, mesmo após a morte. O longa delay. Whannell se diferencia de diversas outras versões por abordar acertadamente temas importantes e atuais, mostrando também uma nova perspectiva, a da vítima do tal monstro invisível. Temos aqui uma revitalização de temas e histórias quase saturadas no cinema. De 1897 para cá, já foram feitas 8 adaptações para as telonas. E a premissa ganha ainda mais força através da interpretação de Elizabeth Moss, que demonstra, encena todo o sofrimento e exaustão de Cecília, mostrando também toda a sua força e determinação em acabar de uma vez por todas com os maus tratos sofridos pela personagem. A atriz é quem dita o ritmo da trama, nos levando com verdade através da narrativa. Fora o elenco, outro destaque na produção são as sequências de suspense do filme. Bem preparadas pelo roteiro, a tensão toma gradativamente as cenas dentro da casa, e muitas vezes somos pegos desprevenidos por criativas situações que, mesmo muitas vezes esperadas, conseguem nos prender na expectativa de sabermos se a personagem irá se reerguer e reagir. As cenas de suspense ainda contam com uma trilha agressiva, um acompanhamento que casa bem aos momentos de ação que se seguem, funcionando de maneira muito eficiente para nos prender à trama.
O único ponto da produção que pode deixar a desejar é o desenrolar do último ato. Um pouco corrido demais, as sequências nesse ponto da narrativa acabam tomando um repentino foco para a ação, deixando um pouco de lado a construção de suspense e as cenas criativas antes apresentadas. Porém, os erros não são o bastante para chegar a prejudicar muito a história no geral. Essa que, por ser praticamente episódica, acaba funcionando sozinha, sem deixar a relevância de seus assuntos de lado em nenhum momento e ainda trazendo um estilo próprio totalmente funcional. Aplausos para a acertada direção de arte, que nos coloca sempre a par da construção dos personagens em cena, e também as câmeras do filme, que casam com os sentimentos de insegurança da personagem principal, trazendo muitas vezes uma criatividade a mais para a produção. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente. Compartilhe se puder, por favor. Muito obrigado.